Satsang 1. Casa de Vida Chantilly, Espanha, 2 de agosto de 2020. Bom dia a todos. Bem, nós vamos abordar neste último satsang, entrando na realidade, para aqueles que ainda não estão vivendo, no funcionamento real cotidiano dos acontecimentos da vida no dia a dia, bastante simples, o que lhe permitirá precisamente através de certas maneiras de proceder em seu comportamento, que irá desvendar, se me permitem dizer, o que você é. Claro que não é uma técnica, não é uma prática, mas é simplesmente a maneira específica de se comportar na vida cotidiana, para que você possa identificar, veja e depois identificar os elementos em seu comportamento que os impede de perceber e viver a verdade. Há um certo número de regras, eu depois vou deixá-los questionar. Em cada evento de sua vida, seja ele qual for, quer esteja em uma relação com alguém, com um objeto, há o que se chama inteligência emocional pessoal, e outro tipo de inteligência emocional que é chamada inteligência emocional social ou relacional. O mais importante é esta inteligência emocional pessoal que lhe permitirá compreender a si mesmo, observar a si mesmo e passar por todas as camadas de ilusões com facilidade nos atos cotidianos da vida. Por isso, eu vou dá-los a vocês. O primeiro, não reagir. Na inteligência emocional, é todo o trabalho do Sr. Goleman, um americano, que conseguiu introduzir nos sistemas neurocientíficos de medidas, e permitem, com eletrodos no corpo humano, elaborar uma cartografia completa do funcionamento do indivíduo. Uma dessas grades de leitura do meu sistema de medição diz respeito precisamente à inteligência emocional. A inteligência emocional é a inteligência do relacionamento, não apenas ver as emoções, como diz, mas tudo o que vai lidar com a forma de como percebemos o outro, as situações e nós mesmos. Portanto, independentemente desta inteligência emocional pessoal e social, há o que chamamos de fundamentos emocionais. Então, é claro, eu não vou implantar todo o sistema neurocientífico para vocês, vocês não estão aqui para isso. Nos fundamentos emocionais está uma série de coisas. Primeiro, a primeira é a capacidade, como eu acabei de dizer, de não reagir. Quando algo acontece com você, seja o que for, você vai ficar com raiva, você vai ficar triste. Você não se pode negar uma emoção, é o que ela é. O fato de querer entendê-la ou encontrar a sua causalidade o afasta do momento presente. Gurdjieff na época disse: quando você tem uma emoção, não se pode recusá-la, não se pode opor a ela, mas há uma coisa que todos vocês podem fazer, é decidir mentalmente, intelectualmente, dizer a si mesmos: a emoção está aqui, eu estou adiando para amanhã. O que acontece quando você adia? Você não se apaga, você não se opõe, mas se desloca no tempo, por exemplo, por 24 horas. Você não bloqueia as emoções, mas você adia a manifestação delas. O cérebro aceita isto totalmente. Por exemplo, você tem uma raiva contra alguém, digamos até mesmo totalmente justificada. Bem, adie essa emoção para o dia seguinte. O que você encontra no dia seguinte? Não há emoção. É tão simples quanto isso. Funciona para a raiva. Na verdade, você tem 4 emoções primárias nos seres humanos que induzem cada movimento de energia e comportamento. A tristeza os leva ao passado, a alegria e o prazer os levam ao futuro. A raiva, todo mundo sabe que é um movimento ascendente, ela o alinha no presente, mas não no momento. Ela tem que ser metabolizada, daí o interesse do que eu estou lhe dizendo em relação ao adiamento de sua emoção. Você está triste, não se trata de dizer não, eu não estou triste. Trata-se de estar lúcido. Você percebe, você sente, uma tristeza, esta tristeza, ela o afeta. Se você decidir não ceder a esta tristeza, simplesmente dizendo a si mesmo intelectualmente, eu manifestarei isto amanhã, no dia seguinte você verá que não há mais emoção. Não há mais tristeza. É exatamente a mesma coisa para a 4ª emoção primária, que é chamada de medo. O medo é o oposto da raiva, ele o leva para baixo. Ele traz tudo para baixo, sua consciência para as profundezas, e aí você também pendurará as lembranças, as primeiras emoções que você experimentou quando criança.
E neste momento, você coloca em movimento elementos de sofrimento que vêm de seu aprendizado, de seu passado. Para estas 4 emoções primárias e toda a gama de emoções, tudo que você tem que fazer é decidir mudar sua reação no tempo. E você não estará mais em reação, mas no que é chamado de proação. E isto acontece muito naturalmente. Portanto, eu vou passar as explicações neurocientíficas com os mediadores. Não é esta a questão aqui, mas foi provado perfeitamente bem com a imagem do cérebro. Ela corresponde a áreas específicas do cérebro que são ativadas. Estes são os núcleos do que chamamos de cérebro reptiliano que estão envolvidos nas emoções. As emoções não se originam no chamado cérebro emocional, mas no cérebro arcaico ou reptiliano. Eu não estou dando os nomes. Bem, você deve saber que é simplesmente o que se chama de núcleos estriados do pallidum, para aqueles que estão interessados na anatomia, e especialmente o que é chamado de amígdala. Não a amígdala da garganta, mas a amígdala do cérebro. Tudo funciona no ser humano, absolutamente tudo, através da noção de bem e mal, e não há nada que possamos fazer a respeito disso. Em neurociência, há 2 circuitos que vêm do núcleo central de que acabo de falar, o tálamo, que envia um neurônio de cada lado para o córtex pré-frontal, onde você se lembra, as estrelas do bem e do mal. O que eu estou dizendo agora é usado no neuromarketing em todo o mundo. O circuito de recompensa é a estrela do bem. O circuito de punição é a estrela do mal, atração/repulsão, se você quiser. Agora, todos os nossos comportamentos estão ligados à injunção comportamental destes 2 circuitos de recompensa e punição, sabendo que em cada ser humano, o circuito de punição é sempre mais forte do que o circuito de recompensa. Isto significa que estamos constantemente, sem que nossa consciência esteja ciente disso, sujeitos a estas injunções comportamentais onde sempre o circuito punitivo será mais forte do que o circuito de recompensa. E não há nada que se possa fazer sobre isso, auto-julgamento. Portanto, quando lhe é dito para não julgar, mesmo que você concorde em não julgar, o julgamento é feito por si mesmo. O córtex pré-frontal é onde se encontra a cognição mais avançada e ditará todos os seus comportamentos. O trabalho feito em neurociência mostrou que somente as pessoas que tinham tido experiências de quase morte, e eram seguidoras de uma religião ou uma ordem religiosa, quando estavam vivenciando algum tipo de transcendência real, naquela época, o circuito da recompensa tornou-se mais forte do que o circuito da punição. Estas são todas as injunções que recebemos de nossos pais. Não faça isto, não faça aquilo, a educação como eles dizem, que o condicionará a ser submetido a esta punição e a estar permanentemente, quer você queira ou não, no auto-julgamento e no julgamento do outro, ação/reação. Portanto, ou você se abre, e tem uma experiência de quase morte, ou é um meditador há muito tempo, e nesses casos o circuito de recompensa será superior ao circuito de punição. Somente então você sairá da tríade infernal, executor/vítima/resgate. Ela está inscrita em nosso cérebro, no inconsciente. Você não pode mudar isso fazendo algo a respeito. O que eu estava lhe dizendo ontem, todas as psicologias, quaisquer que sejam os seus nomes, você vai reforçar o condicionamento, ao querer se opor a ele. É sistemático. E você não pode usar positivismo ou pensamento positivo ou lei da atração para mudar isso. Isso é um esquema. Tudo que você pode fazer é estar lúcido. A lucidez, da qual eu venho falando há vários dias, a autenticidade, não vai exigir introspecção de memória, mas a observação do presente. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, no neuromarketing, você pode acionar uma decisão de compra em um cliente sem qualquer argumento racional. Eu lhe disse que estes circuitos de recompensa e punição são normalmente formados entre 3 e 7 anos, quando a sensação de ser um indivíduo aparece. Tanto o circuito de punição quanto o de recompensa estão relacionados a tudo o que você vivenciou nos tempos que acabo de dar, é quando você vai identificar os estados emocionais e de memória. Agora o circuito da punição e o circuito da recompensa, como eu já disse, estão relacionados ao que você vivenciou na infância, são as memórias.
É usado, mas de forma constante no neuromarketing, sabendo que este cérebro reptiliano tem codificação dos cheiros e das imagens, e especialmente dos cheiros, do olfato, que correspondem ao cérebro reptiliano. Se você quiser vender um carro, é melhor colocar um bom cheiro nele. Então, quais são os bons cheiros que nos farão lembrar da infância? É muito simples, para todos. O cheiro de um lanche, do bolo de chocolate, do pão de gengibre, o cheiro de linho limpo, o linho que você seca na natureza que gera um cheiro. Se você colocar esses cheiros em um carro, mesmo para os homens que são voltados muito para técnicas, potência, equipagem, você está ferrado. Mas para isso, você tem que entrar no carro e você vai reparar facilmente. Todos nós estamos sujeitos a esta escravidão cognitiva. É olfativa, visual e gustativa, os outros sentidos também, mas em menor grau. O toque, a suavidade do toque. E quando você entra no carro que se quer comprar ou em outros carros, especialmente as marcas alemãs e de luxo premium, são sempre perfumados. Porque, quando você tem esse cheiro que se manifesta, desde a sua infância, você ativa o circuito de recompensa e compra o produto. Também funciona com, e eu já lhe disse, o gosto. Trabalhamos com o maior especialista de sabor da Universidade de Lausanne, que foi pago pela Danone. Tivemos que encontrar o gosto em um simples iogurte que estimularia seu circuito de recompensa. Portanto, vamos jogar com a textura, a suavidade, os cheiros que chamamos de frescor, como o linho. A propósito, esses são os chamados agentes de palatabilidade. Se você tem um animal, cão ou gato, eles são capazes de fazer um animal viciar em um sabor somente pelo gosto e pelo olfato. Em outras palavras, você daria a um gato ou a um cão algo horrível para comer em termos de composição, mas se houver o cheiro e o sabor que lembram a infância, ele vai consumi-lo ou comê-lo. É exatamente o mesmo com os humanos e os animais, e nós somos mamíferos. Terceira coisa, eu lhe disse. Cheirar, provar. A terceira coisa, a visão. Você pode não saber, mas existem códigos de cores que induzem a um impulso de compra. Se você colocar um verde muito particular, no seu artigo na internet que você apresenta ou em um anúncio, você vai estimular as áreas do cérebro e não se poderá escapar dele. O que se vê, mesmo que você não acredite, penetra. O uso destas técnicas foi proibido por lei porque, claro, você vai distorcer, vai manipular a livre escolha da pessoa, mas todos a usam. Eu o convido a procurar, a folhear livros na internet sobre neuromarketing e toda a sua vida você acreditava que você que ia decidir, você não decide nada. Por exemplo, você se apaixona, não porque seja fisicamente bonito, homem ou mulher. Existe uma verdadeira atração sexual ou amorosa, que só está relacionada a feromônios, hormônios sexuais, odores de pele, sem seu conhecimento de sua livre vontade. Daí a expressão eu tenho você debaixo da minha pele. Eu chamo a sua atenção para todas as decisões objetivas que tomamos. Divorciar, casar, estão relacionadas em prioridade a nada mais do que a reminiscência de cheiros e sabores. Lembre-se, como todos nós estamos sujeitos, antes de sermos livres do circuito de punição, a escolhermos quase sistematicamente o que nos castiga. Para comprar um objeto, é diferente, um carro, um iogurte. Se no objeto que você compra, que você consome, há um cheiro agradável de infância ou uma visão, é ainda mais sutil, de uma forma e de uma cor, você vai comprar. A cor, você vai olhar, não é segredo, é publicada em todos os lugares, verde, um verde muito peculiar que é um pouco antes do verde maçã, que está convenientemente no meio do espectro de cores, faz você comprar. Porque você vai tentar sistematicamente fazer questão, é claro, do circuito de recompensa. Portanto, eu lhe disse que o circuito de punição é sempre preponderante, mais forte do que o circuito de recompensa. Portanto, nós estamos sempre sujeitos a isso, e acreditamos que somos nós, a nossa vontade, a nossa consciência. Você não tem poder sobre isso. Isso é tudo o que é usado hoje, já há 20 anos, no que é chamado de programação previsível. Você assiste a um filme, parece entretenimento, mas é apenas a programação que é gravada pelo inconsciente, pelas memórias de aprendizagem.
Portanto, eu posso explicar a você, mas não vai mudar nada. Assim, ou você tem uma experiência de quase morte ou você vive um estado místico e então o circuito de punição torna-se mais fraco do que o circuito de recompensa. Porque as pessoas, irmãos, irmãs, as pessoas que estão livres, têm esta alegria de que eu estava falando, esta paz. É uma extinção total do circuito de punição. Tudo é recompensa. É assim que funciona tanto com os monges tibetanos quanto com os místicos. Isso prova o que eu estou lhe dizendo, pura e simplesmente. E quando eu lhe digo para não reagir, para adiar para amanhã a emoção que sai, você deixa o circuito de punição, deixa a ação/reação, e entra na proação. E é aqui que um dos fundamentos emocionais de que eu já falei se manifestará, que é o chamado flow, o nome francês para máxima eficiência neurobiológica, flow em inglês, fluidez. Lembre-se que eu tomei o exemplo dos atletas, porque eles percebem facilmente. Quando você tem uma vivência mística, mesmo que não seja completa, você é sempre proativo. Quando você é proativo, você corta todas as reações. Não é a sua vontade que cortará, é o primeiro critério do qual eu venho falando desde o início, que é não reagir, não se opor, mas decidir mentalmente mudar sua reação e você verá que não há mais reação. Funciona assim para tudo, o objetivo é não dar rédea solta aos impulsos e ímpetos que estão presentes em todos, seja um impulso sexual, um impulso de qualquer coisa. Elisa traduz, e todos começam a rir. Primeiro passo, eu resumo, o primeiro passo, adiar suas reações para o dia seguinte, ela se extinguirá e o circuito da recompensa do golpe tomará a liderança. Não é definitivo, é claro, não é na primeira vez, mas quanto mais você se acostumar a fazer isso, menos você será reativo. Isto é aplicável na espiritualidade, no desenvolvimento pessoal, mas também tem sido desenvolvido no mundo corporativo, é claro. A segunda coisa que chamamos de lucidez e autenticidade levará a uma melhor percepção de sua chamada inteligência emocional pessoal, de como os diferentes comportamentos são articulados e como eles estão ligados dentro de você. Portanto, você aumentará sua eficiência neurobiológica, especialmente gastando muito menos energia e sem nenhum esforço. Agora o segundo princípio, lucidez e autenticidade, vai consistir, e isto está de acordo com o que chamamos de os acordos Toltec, o que quer que lhe seja dito, não faça disso uma questão pessoal. Se você estiver lúcido, e se você escutar o seu corpo, porque a emoção passa através do corpo, claro, um exemplo muito simples é o trabalho do Sr. Ekman nos Estados Unidos, que mostrou que a emoção é sempre acompanhada, em todos os povos do mundo, seja ele um russo, um masai, um hindu, são sempre os mesmos grupos musculares do rosto, há 40 músculos que são colocados em ação, quer você queira ou não. O espanto, a raiva, você vê que não são os mesmos músculos que se movem. Todos nós temos esta capacidade inata, que é chamada por um nome erudito, dissemia, seja qual for, a capacidade de reconhecer os sinais não verbais, ou seja, inconscientemente, você reconhece a emoção sem que a pessoa precise gritar, se ela estiver com raiva, pelos músculos que estão em jogo ao redor do rosto, mesmo inconscientemente. É por isso que eu estava lhe dizendo que quando você está livre, você sempre sorri, você não pode evitar, você é recompensado o tempo todo. Tudo é recompensado, seu cérebro é banhado em oxitocina, que é um neuromediador da felicidade. Assim, se você adotar a autenticidade em relação ao que sente, não em relação ao que lhe é dito, como diz Onrão, é ele quem diz quem é, você se torna positivo quer você queira ou não. Elisa traduz, um pouco mais, e as pessoas explodem rindo. Todos vocês já ouviram falar da yoga do riso. Se vocês mesmos fazem dela um hábito, mesmo que lhes pareça artificial, sorrir a qualquer momento, vocês programarão seu cérebro na alegria. Ela é automática, porque o que faz os músculos do rosto se moverem é chamado de nervos cranianos. Bem, eu não vou lhe dar os nomes dos 12 músculos. Quem se importa, mas todos eles estão ligados ao tronco cerebral e ao cerebelo. Lembra-se onde está o triângulo da Terra. Se você não reagir e sorrir, você vai mudar tudo. Você entenderá e viverá a indiferença divina. Risos na sala ao final da tradução.
Em outras palavras, quanto mais você clamar, pior vai ficar. Assim, você não reage, você é autêntico e lúcido sobre o que é vivido em seu corpo em comparação com o que o outro diz. Um exemplo muito simples: você adora cuscuz, que é o meu caso, você saliva a ideia de cuscuz, tudo isso que está condicionado e tudo isso está para ser visto. O que eu costumava dizer no treinamento em neurociência é que somos escravos. Tudo que pensamos, que decidimos com os centros de decisão do córtex pré-frontal é absolutamente condicionado inconscientemente. É por isso que, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nós temos insistido também nos hábitos. Todas as coisas que você faz naturalmente, um hábito, que seja, por exemplo, tirar os sapatos quando você vai para casa ou para os outros, seja o que for, você tem qualquer comportamento, porque o hábito também é uma escravidão e isto é a lucidez da observação pessoal, não da outra pessoa, não do mundo, de você mesmo. Não é introspecção no sentido da memória, é introjeção. A consciência está voltada para a concepção do que está acontecendo em meu corpo, e não para a reação. Olhe para a posição de seu corpo. Alguém que está fechado estará assim, de braços cruzados. Nós vemos em entrevistas com irmãos e irmãs, assim que você fala com eles, eles se colocam assim, eles recusam a comunicação. Aquele que estiver aberto terá seus braços abertos. Isso vai muito, muito longe, ou seja, existe uma posturologia comportamental totalmente inconsciente que é a mesma em todos os seres humanos, assim como os músculos do rosto. Postura. Se você intervir na sua consciência, não para analisá-la, mas, por exemplo, usar a sua consciência chamada proprioceptiva, o que significa, para Elisa, a consciência proprioceptiva é a percepção do seu corpo. Se eu lhe perguntar onde está a sua mão direita, você sabe onde ela está, não precisa pensar sobre isso. Mas observe o que está acontecendo com seu rosto. Se você está com raiva, você está sorrindo ou você está com raiva. Observe a posição do seu corpo no momento em que você estava prestes a reagir como de costume, uma vez que você adiou a emoção. Como existem 3 comportamentos primários, eu não estou falando de emoção, mas de comportamento primário, que foi determinado por um grande cientista, e você deve saber, de fato, seu nome era Laborit, um grande cientista, veja. É um pouco difícil, mas a conclusão é muito simples. O Sr. Laborit mostrou que em todos os mamíferos existem 3 comportamentos: luta, fuga ou indiferença, independentemente das emoções. A indiferença é imortal, não há indiferença divina. Eu estou falando aqui de comportamento. Todos os comportamentos, se você estiver lúcido, podem ser reduzidos a isso, em todas as circunstâncias emocionais e em todos os processos de memória, é um reflexo de sobrevivência. Voo/luta, fuga/luta, é claro que está diretamente ligado à recompensa/punição. O circuito de punição é voo, o circuito de recompensa é luta, mas a luta não se trata apenas de luta. Você vai entender de maneira muito simples. A aprendizagem da criança, você lhe diz para não colocar suas mãos na placa elétrica que queima, e um dia ela vai colocar sua mão na placa, e escapa. Você não pode lutar contra uma placa elétrica, e ela vai ficar presa em seu cérebro. Você não vai mais tocar em uma placa elétrica com a mão. Estas são injunções comportamentais para aqueles que são os mais sérios. Você se lembra de que falamos sobre os diabinhos? Isso é tudo que é usado em terapias cognitivas e comportamentais. Hoje, se você for capaz, não de analisar, mas de ser sensível à posição de seu corpo, a propriocepção é simplesmente a consciência corporal. Você sairá muito rapidamente, algumas semanas, alguns meses, deste lado reacionário que está relacionado apenas a essas emoções vividas na primeira infância e você estará, como nós dizemos, disponível. Ao observá-los, sem analisá-los, sem procurar a causalidade, não há necessidade de dizer: é culpa da mãe ou do pai, é inútil. É uma questão de estar neste tipo de observação benevolente de você mesmo para desmascarar toda esta escravidão cognitiva. Tudo isso vai colocá-lo em uma aptidão para viver a liberdade, de fato, não depender mais da memória e da história, e também para evitar qualquer projeção para o futuro.
É assustadoramente simples. Observe a posição de seu corpo diante das circunstâncias da vida. Sorria, mesmo que seja um sorriso forçado. Pode parecer falso para você porque você está rindo quando não tem vontade de rir, mas vai, por reflexo, liberar o circuito da punição e isso é o fim da culpa. Isto é o fim do auto-julgamento. Veja, mais uma vez, não é uma técnica ou uma prática, é um comportamento que você vai adotar e vai sair, como dizem os intervenientes, sem qualquer dificuldade em sua vida, em sua história para estar no fluxo, você vai estar na máxima eficiência neurobiológica. Funciona muito bem nos negócios. Na verdade, a inteligência emocional agora é ensinado na EQ, Escola de Negócios, não por mim, não pelo meu filho. O melhor vendedor não é aquele que convence, é aquele que acolhe, porque isso ativará o circuito de recompensa. Portanto, em todas as empresas, não há necessidade de competência, há necessidade de aptidão comportamental. Esses são os dois pontos-chave. A ação/reação substituída pela ação o adiamento das emoções por algumas horas ou 20 horas, a lucidez e especialmente o sorriso, observar a posição do seu corpo, alguém que está fechado, ele é assim, alguém que está aberto, os ombros estão abertos. O corpo imprime as emoções não apenas nas dores de cabeça ou úlcera estomacal, mas pela simples posição de seu corpo. O que chamamos aqui e agora, Ikinuk, é estar totalmente imerso no momento presente. Para isso você tem que estar lúcido sobre o que o seu corpo está fazendo sem o seu conhecimento. Posturologia, colocando em ação os músculos do rosto, mesmo que seja forçado no início, será necessariamente forçado. Diga a alguém que é rato triste, ele lhe dirá, mas ele é louco, eu estou triste. Você não se importa, mantenha sua tristeza, espalhe seus lábios, não precisa acreditar, isso acontece automaticamente e então você se aproximará do momento presente. Elisa traduz e a sala começa a rir. Você não estará mais sujeito ao que você vivenciou quando criança e não precisará se projetar quando alguém falar com você sobre a solução ou no futuro. Portanto, é claro que existem outros elementos, mas estes, pelo menos estes três, são os mais importantes. Sem esforço e sem ir analisar o que aconteceu em sua infância, você vai muito rápido superar e transcender esta escravidão cognitiva. A proação, a lucidez, o sorriso, aconteça o que acontecer. Se você forçar sorriso, é errado, pois você não tem vontade de sorrir, você tem vontade de chorar, você está com raiva, mas inevitavelmente e muito rápido você vai tomar este estado de paz, de não julgamento, primeiro de você mesmo. Ou seja, você não estará mais sujeito ao circuito da punição, apenas ao circuito da recompensa. Você colocará um fim aos impulsos e impulsos de qualquer tipo. Você estará neste estado de lucidez, clareza, precisão, sem nenhum esforço. Então, na época eu tinha dito a vocês, ativamos as estrelas clareza e precisão que estão de cada lado dos templos, algo que foi feito, aliás, com o que tínhamos chamado de yoga da unidade, para os estudantes, eram todos exercícios de yogas, a mesma coisa, os mudras, mas aplicado ao funcionamento do cérebro. Se eu pegar meu dedo indicador, meu dedo médio e meu polegar e eu passar meus 3 dedos sobre o triângulo do ar, por exemplo, bem você vai ativar o ar como um grande elemento, ou seja, pique. Então, na época, nós costumávamos fazer isso. Mas hoje, você age diretamente sobre estas funções espirituais que chamamos de estrelas através dessas regras de conduta. Mais uma vez, não é uma doutrina, é comportamento cotidiano. Você se levanta pela manhã, quando você olha no espelho meio adormecido, e tem o hábito de sorrir para si mesmo, mesmo que, e sobretudo, se não houver motivo. Mas você vai mudar, você vai observar que o seu comportamento muda rapidamente. É claro que isto não fará você viver no tempo zero, porque aí você tem que aceitar que não é uma pessoa, mas você vai chegar muito perto disto e sua vida vai mudar, muito mais do que meditando ou tentando descobrir por que você tem raiva. Eu falei em sorrir, não em rir, sorrir, espalhar os lábios, você está implementando, eu não sei quais nervos cranianos, os músculos faciais irão regular todas as memórias no nível inconsciente ou cerebelo.
Quanto menos você reagir, mais disponível você estará no momento e terá a oportunidade de ver como o seu corpo está posicionado, e quais músculos do seu rosto você ativou inconscientemente. É reflexo, não é motor. Por outro lado, quando eu lhe digo para sorrir, é motor, mas modificará o funcionamento dos circuitos de recompensa e punição e, em um dado momento, você mudará para a presença, aqui mesmo neste corpo. Vocês verão a irrealidade do mundo como descrita por inúmeros místicos. Eu tomei o exemplo de Krishnamurti há alguns dias. Elisa, ele não sorria muito. Elisa, Krishnamurti, ele não sorriu muito. Não, não, não. Mas quando ele viveu, quando era jovem sim, depois se você quiser, houve um peso tal, de todos os espiritualistas que são os seres mais perigosos do planeta porque estão no sonho. Bem, de qualquer maneira ele o tomou. O Steiner morreu de qualquer maneira. Ele morreu de câncer de estômago ainda muito jovem. Assim que ele expôs a antroposofia e a teosofia, ele desenvolveu câncer de estômago. Já temos as 3 primeiras regras simples. Porque não basta dizer que eu estou presente para que funcione. Você tem que estar presente sob certas condições. O que chamamos de silêncio nada mais é do que isso. Portanto, é claro que aqueles que estão vivendo a transmutação, a liberdade, estão livres porque notaram que nunca estiveram confinados. Isto é feito por si só. Mas você tem o direito de usar a sua pessoa para obedecer a estas poucas regras. Sem reação, sorriso, a queda da internet, está de volta, você não perdeu nada. Houve uma falha na conexão, mas tudo bem. E você verá muito facilmente não só o progresso, mas também a transformação, e você o levará neste sentimento. Você verá real e concretamente, se você sente ou não as energias, as vibrações, que você está na vida real. Você percebe instantaneamente quando você vive, e então você vê os resultados. Eu disse, ao longo da sua vida, você não é mais a sua vida, você está na máxima eficiência neurobiológica, você se tornará capaz de identificar todas as emoções que está vivendo sem precisar dissecá-las, analisá-las ou reprimi-las. É impossível que a emoção seja. Você testemunhará o desaparecimento dos impulsos de qualquer natureza. Você observará o desaparecimento de hábitos. Você os verá pelo que eles são. E cada vez mais você se sentirá livre. Livre de si mesmo. É o que dizemos, não é a pessoa que é libertada, é você que é libertado da pessoa. Estar livre da pessoa significa não mais estar sujeito às memórias de qualquer tipo, não mais estar sujeito aos automatismos de comportamento e emoções, simplesmente com estes 3 elementos que acabo de explicar a vocês por mais de 1 hora. Há outras coisas, é claro, mas eu não vou sobrecarregar vocês. Neste ponto, você terá a capacidade de identificar e nomear suas emoções, que é um dos critérios da inteligência emocional, pessoal e essencial. A capacidade de nomear e identificar emoções, a capacidade de apreciar a intensidade das emoções, e você descobrirá que a gestão da ansiedade e a gestão do estresse serão sempre muito fluidas. Esses são os fundamentos emocionais, identificando, nomeando e observando as emoções. Aqui eu lhes dei uma chave, uma boa que é bem comprovada em neurociência e será muito mais eficaz do que o yogas que você pode imaginar. É o yoga da vida, é o yoga do silêncio. Não pode mais haver qualquer projeção ou quadro de referência, qualquer julgamento se é bom, se é ruim. Você estará permanentemente na recompensa, nas fases mais importantes. Pode chegar a um gozo insano que não para, acontece no nível do coração e você não pode ignorar, é claro. É um prazer que, embora deva vir através do sexo, que é vivido aqui. Mesmo que você não sinta as energias, você sabe que isso está acontecendo aqui. Você sente mesmo que não seja energia, mesmo que não seja uma coroa, algo está acontecendo aqui. Você percebe que é assustadoramente simples. Em relação ao que acabei de dizer, vocês têm alguma pergunta ou algum esclarecimento? Elisa, você nos disse isso de uma maneira muito simples, muito infantil. Sim. Elisa, então, eu estava dizendo a mesma coisa, mas expliquei neurocientificamente.
Pode-se muito bem imaginar como um curso de treinamento, uma reunião ou um aprendizado em 2 ou 3 dias, do que eu vim dizer aqui. É muito mais fácil fazer isso em grupo do que sozinho. Saber, aprender a sorrir mesmo que tenha vontade de matar o outro, não é sério. Risos. Se você fizer isso, mudará a sua vida, você se aproximará da presença e do eterno presente, do estado natural, do caminho da infância, da simplicidade, da humildade. É uma boa ideia. E aprender a sorrir, o que é não reagir e adiar uma emoção, observar a postura do corpo, a propriocepção. Eu já havia desenvolvido, há muito tempo, há 2, 3 anos, a noção de um corpo em repouso. Quando sua consciência permanece orientada para a percepção do corpo, quando você está deitado sem se mover, o que todos nós vamos sentir é como se o corpo estivesse adormecendo. Você está acordado, mas o corpo não se move mais. Este é o processo que usei quando saía no meu corpo de eternidade. Me deitava, cruzava os tornozelos para amplificar a onda da vida, reunia os 2 lados laterais da onda da vida no meio. Em poucas respirações conscientes, carregava minha consciência sobre o corpo que não se movia e sobre minha respiração, no espaço de alguns minutos, sem indução de relaxamento sofrológico, técnica de yoga para harmonizar, sozinho. A propriocepção do corpo adormecerá, você perceberá mais a posição de seu corpo ao estar lúcido na respiração, e aí você mergulha, sai e volta ao mesmo, e não no astral, mas no corpo da eternidade. Na época, eu não a tinha desenvolvido porque as partículas adamantinas não estavam presentes o suficiente para que ela funcionasse sempre. Isto significa que se você conseguir encontrar momentos, como disse, de descanso, de tranquilidade, que você se coloca em uma posição estendida, com os tornozelos cruzados em qualquer direção, com os olhos fechados, focalizando sua consciência na percepção de seu corpo e respiração, disse. Além disso, você sorrir, você estará instantaneamente livre sem pedir nada, sem esperar nada. Experimente, e você vai ver. Porque quando você vir a sua consciência para a percepção do seu corpo, você não pode pensar, não pode haver pensamentos chegando, não há esforço a fazer. Esta é a característica desta espécie de consciência que é a consciência corporal. Você está aqui e agora neste corpo, quer você queira ou não, e estar lúcido sobre ele aproximará você mais da presença e do momento presente. Elisa, o corpo do ser é o corpo da luz? Sim, mesmo para aqueles que não sentem as vibrações. Eu estava dizendo, você não saberá mais onde estão suas pernas, seus pés, sua cabeça, muito rapidamente, 2, 3 minutos. Neste momento, você sentirá algum tipo de formigamento, entorpecimento, até mesmo vibração, e não energia fluindo, vibração estática. As pessoas ainda não fazem diferença entre energia e vibração, elas não entenderam nada. A energia não é uma vibração, mesmo que tenha uma frequência vivida ao nível do corpo. Uma energia, por definição, é algo que circula em meridianos, em nadis, sentimos a energia fluindo. A vibração é estática e as pessoas 20 anos depois, Elisa, eu disse isso 20 vezes. Mesmo as pessoas que seguiram o AD, que vivem a liberdade, ainda não entenderam que a energia nunca será uma vibração. A energia é em movimento. A vibração ao nível do corpo é estática, seu corpo vibra ou sua mão vibra, mas não há fluxo de energia, é o tempo zero. Isto é o que precede a extinção da vibração. Quando eu digo que no absoluto não há vibração, não há energia, é a verdade. Mas se vocês se confundirem energia e vibração, vocês estarão se enganando. E há alguns que mantêm a confusão voluntariamente porque não vivem a vibração, por isso chamam de vibração energética. A energia, o Qi, a respiração, como dizem os chineses, a definição de Qi, de energia, é a água que corre entre 2 margens para os meridianos, é eletromagnética, certo? O Qi para os chineses, o ideograma, é um caldeirão no qual o arroz é cozido pelo fogo baixo e o Qi é o vapor que está em cima. Está ligado à agitação da água que aquece, ao movimento. A vibração não está ligada ao movimento, está ligada à imobilidade, e aqui neste caso do corpo.
E ai, neste momento, você pode sair, você vai sair pelo coração, não pela cabeça e nem pelo plexo. E quando eu digo sair, não veja um movimento porque na realidade, é um movimento para entrar no coração do coração, onde há todos os mundos e todos os outros. E se você vive isto, você tem acesso a tudo, absolutamente tudo, não é intuição, não é visão, não é mediunidade. É a vacuidade que desencadeia isto, o silêncio da pessoa, a lucidez sobre o estado emocional, sobre a posição do corpo, o que tem sido chamado de observador, mas desta vez não de fora do palco do teatro, mas de seu teatro íntimo. Elisa, está entrando no coração do coração? Sim, é isso, mas você entra no coração, não porque você diz que eu entro no meu coração, isso é uma besteira, nunca funciona. Tem que haver o desaparecimento da propriocepção, da percepção do corpo, trazendo a percepção para o corpo e para a respiração. Eu não estou nem mesmo falando do ritmo de 3 batidas do coração. Uma irmã faz uma pergunta em espanhol. A vibração que? Qual é a pergunta? Elisa, se no ponto zero, estamos na vibração. Não há vibração no ponto zero. Foi o que eu acabei de dizer. É exatamente o contrário. Se você vibrar, você nunca tocará o ponto zero, mas é um passo. Antes da extinção de toda percepção energética ou vibracional, você passa por este silêncio. No tempo zero, não há mais vibração, não há mais energia. E é quando você experimenta isto e você está livre de si mesmo. Não antes, desde que você sinta as energias, você não pode ser livre. Elisa, quando se está aí, é muito difícil voltar. É muito difícil depois voltar. Quando está neste estado, às vezes leva horas para voltar. É muito difícil voltar. Uma vez que você tenha passado por este processo, não adianta querer revivê-lo uma e outra vez, seja através da meditação ou não, porque, de fato, você vai achar cada vez mais difícil voltar. Naquele momento, este processo que você vivencia no descanso e no silêncio do corpo deve passar para a vida cotidiana. Aqui, o que eu estou dando você não tem que fazer o tempo todo, é no início, assim que você viveu, quando você passou por este processo que você descreve, de fato, se você se mantiver por muito tempo, você terá cada vez mais dificuldade para voltar. Foi o que aconteceu quando eu deslocava no corpo da eternidade e estava fazendo os tratamentos, quando realmente eu levei um certo tempo para recuperar o meu corpo. Porque quando a sua consciência é extinta no tempo zero e volta ao corpo, você realmente sente que está entrando em um cadáver, em algo que é limitado ou congelado. Então, como evitar isso? Uma vez que o processo é compreendido e vivenciado, você pode acioná-lo mesmo em movimento. Através do sorriso e da observação, mas não da observação da cena, e sim da observação de seu corpo. Elisa, estar e não estar, na verdade é estar sem estar aí? Não, você está completamente aí. Elisa, sim, mas não é a pessoa que está aí, é a presença. Elisa, isso mesmo, mas você pode explicar de uma maneira, eu estou aqui, eu participo, mas na verdade eu não estou realmente aqui. Você está completamente aqui, eu diria, mas no tempo zero. Se você está em outro lugar, é porque você não está aqui. Não será mais submisso. Então, de fato, o importante é entender. Elisa, eu não quero voltar quando estou aí. Como? Elisa, eu não quero voltar quando eu estou aí. Não é que eu esteja lutando, é que eu não quero voltar. É a recusa de encarnar, o cordão ao redor do meu pescoço. Elisa, mas quando ela está aí no estado que você descreveu, ela tem muita dificuldade porque ela não quer voltar. Mas é uma fuga, é uma fuga. O objetivo é fundir este estado particular com o ato cotidiano. Sem isso, é uma fuga. Certo, é muito bom, você toma banho de beatitude, e então quando você volta. Não se trata de sair. Se neste estado você está bem, Elisa, eu entendo, mas eu não sei como explicar, porque isto eu sinto aqui, é estar lá e ao mesmo tempo estar aqui. Sim. Elisa, mas é por isso que eu estou lhes dizendo que é para estar e não para estar porque eu estou aqui, mas eu não estou aqui. É por isso que. Elisa, eu não estou envolvida aqui.
É por isso que mesmo a distinção entre o ser e o não ser, que é pedagógica, não significa nada. Não há mais ser do que não ser, há a verdade, ponto final. Elisa: sim, mas como você explica isto? Ao fazer a junção, não é para ser explicada, é para ser vivida. Ao invés de vivê-la como eu acabo de explicar para ativá-la, uma vez ativada, uma vez vivida, basta você trazê-la de volta, lavando a louça ou fazendo as tarefas domésticas. Você tem todas as oportunidades de fazer isto, desta vez se movendo. Você sorri, você olha para a posição de seu corpo e verá que será capaz de se mover, fazer o que você faz e, como diz Elisa, e estar lá e ao mesmo tempo aqui, mas na verdade você está completamente no aqui e agora. Se não há fusão entre a eternidade e o efêmero, como nós dissemos, entre o absoluto e o consciente comum, você estará em fuga. Elisa: de fato, é como as drogas. É como. Elisa: é como com as drogas, é uma fuga. Assim, é claro. Elisa: é como as drogas, se você não a trouxer aqui é. Espere, o que você está dizendo é para ser colocado em perspectiva, quando você fala de drogas, porque existem enterógenos, como eu mencionei, que desencadeiam esta condição. Mas estas não são drogas recreativas, é a sálvia, é a psilocibina, veja que são produtos que o colocarão no momento presente, não há ayahuasca e o iboga que os levam para o astral. A Elisa está falando que as drogas são uma fuga. A ayahuasca e iboga os levam para o astral, e a nenhum outro lugar, e com. Elisa: devagar. Elisa: eu estive muitas vezes neste estado, estava sozinha, estava deitada e cheguei ai. Já estive naquele estado de prazer onde o sorriso estava ali, mas agora eu tô com este estado, mas o sorriso não vem. Por que não? O que aconteceu nestes dias? Eu recuei, eu costumava estar neste estado e o sorriso estava ali, mas agora eu consigo estar neste estado, mas o sorriso não vem mais. Porque não é um estado natural, é porque você revive em sua consciência esta experiência, estas experiências extraordinárias, e você tenta revivê-las no presente, mas elas estão passadas. Elisa: é como estar dissociada, não é? O que é isso? Elisa: eu não entendo. É porque você mantém a memória da experiência ou das experiências passadas e traz essas memórias de volta à vida no presente, inconscientemente. Você não pode fazer nada, é assim que as coisas são. Elisa: vou para a cama e chego imediatamente a este estado, mas eu não tenho um sorriso no rosto. Sim, mas se você está de pé, você não pode fazer isso, é inútil. Isso só pode deixar uma enorme frustração. Isso significa que não houve a fusão entre os dois. Irmã, fica aqui. O que lhes dei como técnica, como um conselho comportamental esta manhã, é exatamente viver isso de maneira lúcida, consciente, na vida cotidiana. Eu os lembro de que foi chamado de estado natural e que a única maneira, de fato, é sorrir e provocar a fusão, observar precisamente o que está acontecendo, em seus pensamentos, em suas emoções sem lhes dar rédea solta, adiá-los e sorrir. O processo alongado para a propriocepção, que eu disse, é para as pessoas que não vivem, mas eu não disse que é preciso viver o tempo todo para poder vivê-lo. Ao contrário, você descreve isto muito bem. Elisa: depois, é como um espasmo vibratório, o corpo inteiro vibra. Sim. Irmã, eu volto, é como voltar para baixo. Na presença do instante zero, exceto durante a descoberta, você tem a impressão de explodir, não há vibração ou, de qualquer maneira, a consciência não está centrada nas vibrações, nas percepções, ela está centrada no silêncio. Irmã, quando você sente que está explodindo, o que é isso? O objetivo é trazer na volta isto para cá. Irmã, mas sim. Mas a questão é, como dissemos, no Xi, assim que você se entregar a isto, você vai achar cada vez mais difícil voltar. Eu lhes digo para começar o processo, mas depois não repeti-lo uma e outra vez, sem parar, especialmente, quando você vivenciá-lo. Eu repeti uma e outra vez por um período de tempo porque tinha coisas a fazer em outras dimensões, nesta terra, mas depois eu parei.
Não porque fosse inútil, apesar do Bedi ter me dito, mas simplesmente porque era um desperdício de energia, uma perda de tempo e que, ao contrário, era a inteligência da luz atuando e não você. O problema, como você apresenta, é que você está convencido de que é sempre você quem está liderando isto. Sim, no início. Discussão em espanhol. Mas e depois? Discussão em espanhol entre a irmã e Elisa. Alguma outra pergunta ou coisa a dizer? Discussão em espanhol. O que estão dizendo? Elisa. Ela disse que não via isso como uma fuga, mas como uma receita. Sim, mas você mesmo disse que não vive o estado natural consciente. Irmã. Isto me ajudou bem quando eu estava um pouco, talvez agitada, eu não sei, eu me deitei e fiquei quieta. Sim, mas ainda é uma fuga, mesmo que você diga que não. É um aprendizado, mas se você ficar nesse aprendizado porque se sente bem no momento, então você não está mais na realidade, ou está em outro lugar, e em algum lugar, é uma fuga. Se você não o encontrou, se não vive este estado em sua vida diária, não quando é canalizado, ou se expande ou o que quer que seja, é inútil e você sofrerá porque você percebe, vê a diferença entre esses estados quando você está extraordinariamente bem e então a pessoa que está sempre e você não está bem. Você entende o que eu quero dizer? Discussão em espanhol. Quando nós dizemos alinhar corpo, alma, espírito, como costumávamos dizer na época com o cristal da fonte, desde que não haja alinhamento no tempo zero, ambos estados, mas também de sua pessoa, é inútil. É neste sentido que não é uma fusão, é uma separação, é um sofrimento, é uma lágrima. Porque você só pode ver que quando você está neste estado você está muito bem, de verdade, e então quando você volta para a pessoa você não está bem. Discussão em espanhol. Você entende a diferença, sim? Se você fizer a junção, se ela se fizer com um sorriso, como eu lhe disse esta manhã, então você verá que não há diferença entre um momento em que você se deita, quando você não sai mais e um momento, qualquer momento de sua vida. Você é sempre o mesmo. Não há mais variação do estado emocional, não há predominância da mente, ou seja, você vê que não há pensamentos iterativos voltando, você está disponível, você está livre. Quando falamos desta liberdade, significa que você não está mais sujeito à pessoa, você não está mais sujeito ao sofrimento, não porque você o elucidou, mas porque, como dizemos, você atravessou por elas. Caso contrário, você cria uma enorme distância entre o que se chama Chantilly-Laya, a morada da paz suprema, que você vive na imobilidade quando está deitado, mas a pessoa não está preocupada. Isso só pode fazer você se sentir mal porque você vê a diferença objetivamente mesmo sem você analisar, entre o momento em que você está neste estado de plenitude ou de vazio. Irmã. É isso que eu quero dizer, é que quando chego a este estado, eu sou capaz, quando volto, de continuar neste estado, então isto me serve, não é uma separação, me serve, mas não dura. Irmã, aí está. Ela desaparece. Irmã, desaparece, há um momento em que desaparece. Ela vai embora, não é imutável, o que chamamos de imutabilidade. Irmã, é isso aí. A imutabilidade é a paz total, não importa o que aconteça, mas a junção tem que ser feita, mas é claro que você irá desfrutar desse feito quando voltar, mas ele desaparece. E quando ele desaparece, você está ainda pior, você sente falta dele. Irmã, sim. Mas eu garanto que você pode vivê-lo sem a necessidade de meditar, rezar ou elevar a sua consciência, em qualquer vibração, seja ela qual for. Quando você pegar o jeito, ele será vivido, ele será vivido. Discussão em espanhol. Portanto, nós vamos rever tudo novamente para todos. Há mais algumas coisas que perguntar sobre isso antes de passarmos às perguntas. Ali. Discussão em espanhol. Do que eles estão falando agora? Elisa. Trauma. Eles estão traumatizados pelo que você disse, eles não entenderam nada. Discussão em espanhol. Elisa. Ela sugere uma prática disto, não é uma prática, é apenas um aprendizado, como eu disse. Discussão em espanhol. O que ela diz?
Elisa, essa meditação no dia a dia não é uma separação. É claro que sim. Elisa, nós meditamos, é isso, eu sempre disse. Assim que você se separa, a meditação, a vida normal, você é enganado. Elisa, mas essa é a grande moda porque todos dizem, eu medito. Eu sei disso. Elisa, então me perguntam com frequência, você vai meditar? Eu digo, eu não medito. Não é isso, você medita fazendo coisas. Discussão em espanhol. Você não precisa de meditação ou oração e nem nada. Isso tudo é uma farsa, não é verdade. Eu passei todo o meu tempo dizendo que precisamos de lucidez. Elisa, eu nunca fiz meditação, enquanto que as pessoas dizem, eu medito, eu digo tudo bem, então. Irmã, mas meditar não significa dizer, meditar. A história dos monges budistas que, pela força da meditação sobre o lago, sobre algo, eles estão se libertando, isso não é verdade. Irmã, é o oposto. É o meio que eu nunca vi, irmã, quando as pessoas voltam a um problema ainda maior. Espere, eu estive curando, eu tinha um amigo que era. Irmã, eles se retiram em um mosteiro, por exemplo, quando voltam. Eu tenho, estamos esperando. A Elisa. Irmã, o problema é ainda maior. Eu tive a oportunidade de tratar muitos monges tibetanos quando eu era médico. Eu não vi nenhum monge tibetano, alguns muito famosos, com coração aberto, não existe tal coisa. Irmã, não existe tal coisa. Todos eles têm o segundo chakra arrebentado. Eu lembro a vocês, de qualquer maneira, é entre os budistas que mais existe pedofilia. Muito mais do que entre outros, mas é claro faz parte de seu ritual em casa, no Tibete. Há até mesmo lamas que se declararam, e são muito conhecidos, que falam de ter sido estuprado durante toda a infância. Pare de sonhar, assim que trabalhar em autocontrole, confiança, força de vontade, Elisa. Devagar, por favor. Risos. Nesse momento, você dá preferência ao segundo chakra, onde estão todas as predações, especialmente as sexuais. Não há mistério, eu não vi nenhum monge tibetano, e mesmo assim eles eram muito elevados. Afirmo que eles não sabem o que é o amor, eles não o vivem. Irmã, praticar Zen. Sem sequer mencionar a presença. Se você quer ser verdadeiro e autêntico, basta ser espontâneo, só isso. Nada a fazer, mas se você entendeu o que eu lhe disse essa manhã como uma prática que é algo que você vai fazer o tempo todo, você não entendeu. É um aprendizado, apenas isso, para que você possa ver claramente. Elisa, isso seria o que os místicos costumavam dizer, contemplação em ação. É isso, está sendo lúcido no momento. A contemplação pode ser exercida em uma relação humana, eu disse ontem, em um tomate ou em qualquer outra coisa. É muito mais do que ver ou olhar, é como se costuma dizer, mudar o olhar. O objeto olhado em contemplação, como você diz, mostra que não há distância e aí você está efetivamente nesta ausência de julgamento, discriminação e separação. Você entende? Tudo bem. Eu vou lhes dar uma pausa, mas antes de cortar a gravação, precisamos conversar sobre amanhã. Apoteose Live, 2 de agosto de 2020. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.